Muito bom. E nesses dias que nós estamos passando, que falam que é pandemia, o missionário chama de pandemônio, né? E é uma realidade, pessoal. Por quê? Porque eu comentei domingo passado, irmãos, sabemos que a organização aí da saúde, o Ministério da Saúde, eles contabilizam aí as mortes físicas, né, que vem acontecendo. Infelizmente, muitos familiares têm perdido os seus entes queridos. Mas, irmãos, eu me preocupo com a morte espiritual, porque tem muita gente morrendo espiritualmente nesses dias de pandemia. E essa é a pior morte, a morte espiritual. Que às vezes uma família que uma pessoa estava orando por aquela casa, uma pessoa buscava por aquela família, e essa pessoa, se ela chegar a morrer espiritualmente, acabou. Ali toda aquela família que estava recebendo ali a oração, a pessoa estava buscando, não, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Imagina o diabo conseguir levar toda uma família para o inferno, todos aqueles que moram ali naquela casa. Então nós temos que se preocupar com essa morte espiritual. Nesses dias de dificuldade, olha, as pessoas têm muita dificuldade para vir até a igreja. Alguém até me mandou: pastor, a igreja está funcionando? Eu falei: faz tempo já, né? Faz muito tempo que nós estamos aqui abertos, fazendo os cultos, mas ainda tem aquelas pessoas que estão no grupo de risco, tem aquelas que não tem com quem deixar a criança, infelizmente, nesses dias não pode deixar com qualquer um, e aí não podem participar. Eu falo, essas pessoas têm que se preocupar e têm que buscar muito a Deus, mas muito mesmo, na sua casa, meditar na palavra, pegar os cultos online, participar pela televisão, porque senão, infelizmente, a pessoa vai enfraquecer e vai morrer espiritualmente. A nossa parte espiritual, ela depende disso daqui. Assim como o nosso corpo físico precisa do alimento, da água, se a pessoa não comer, ela vai ficando debilitada, vai ficando, daqui a pouco ela está fraca e chega até a morrer por falta do alimento. Agora, o alimento espiritual, eu até estava comentando esses dias com a minha esposa, e toda pessoa, irmão, se você pergunta, ela está mal, se você pergunta se ela está mal, ela nunca vai falar que está mal, ela vai falar, não, está tudo bem, e não está tudo bem. Como está? Não, está bem, pastor, está tudo bem, mas será que está bem mesmo? Ou a pessoa já está tão mal que ela não sabe nem a situação espiritual dela mais, ela não consegue nem responder isso mais, e aí todos que perguntam é como se ela já tivesse formulado uma resposta, e qualquer pessoa pergunta, como você está? Está bem, mas dentro não tem nada bem, a mente da pessoa não tem nada bem, o coração não está nada bem, muito pelo contrário, está tudo mal. Então não é errado a pessoa falar, não, pastor, olha, realmente eu não estou bem, eu estou passando uma dificuldade, estou passando uma luta, eu preciso de oração. Irmão, todos nós precisamos de ajuda. A ajuda nossa primeiramente vem de Deus, e depois nós vamos nos unir aqui de longe, né, que não pode se abraçar, mas nós vamos nos unir em oração para nós vencermos. Não que você vai sair falando da sua vida para todo mundo, jamais. A pessoa que faz isso também está errada. Às vezes tem uns que já desesperam e saem contando a vida para todo mundo. Não, conta para Deus. E se você sentir no coração, procura uma pessoa de Deus de verdade e fala. Alguém que pode te ajudar em oração. Essa é a ajuda que a pessoa pode dar, ajuda em oração. Então, ou seja, às vezes durante esses dias difíceis a pessoa acha que está bem, mas ela está tão mal que ela não sabe nem como está a vida espiritual dela. E o cristão tem que se cuidar. Vamos aqui para o Salmo 23, senão o tempo passa, chega a hora do almoço, né? E o culto não acaba. Olha só, Salmo 23 eu vou ler novamente para nós chegarmos na parte que eu quero. Nós estamos ainda no versículo 2, né? Diz assim, vamos ler a partir do primeiro, Salmo 23, o versículo é o 1.
Eu sempre leio aqui o título que está em cima, quero que você leia também, que é muito bonito isso aqui, ó. A felicidade de termos o Senhor como nosso quê? Pastor. Tem gente que acha que ser feliz é de ser rico, né? Não, ser feliz é ter muito dinheiro. E os que têm dinheiro, às vezes, não têm essa felicidade. Então, a felicidade, irmãos, é uma questão de espírito. A pessoa tem que estar bem com Deus. Porque aqui Davi fala no título, ó, é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Aí o versículo 1, preste atenção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já falamos esse versículo há 2 domingos atrás. Aí o 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aí o 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, preste atenção aqui no pastor. Eu comentei domingo retrasado, domingo passado, por que Davi deu esse exemplo aqui no Salmo 23? Porque a profissão dele ali era pastor de ovelhas, ele cuidava literalmente ali do animal. E quando Davi, não sabemos, mas quantas batalhas Davi passou na vida, as batalhas grandes que chegou um momento que ele falou que os inimigos queriam comer a carne dele, olha só, e às vezes nós se preocupamos com as batalhas que vêm na nossa vida, mas o que Davi fazia nesses momentos de dificuldades? Onde que Davi buscava forças, quando chegava as pandemias na vida dele, os inimigos querendo acabar com a vida dele? Irmão, Davi era por isso que eu falo, um homem que foi chamado, um homem chamado segundo o coração de Deus, e é o que mais tinha inimigo, e tem crente se preocupando porque ele serve a Deus, e alguém ficou de mal com ele, ficou de cara virada. Irmão, coloca uma coisa no seu coração, quanto mais perto de Deus você estiver, parece que mais inimigo você vai arrumar, é ou não é verdade? Mas quanto mais próximo de Deus você estiver, mais pessoas vai querer puxar o seu tapete, mais pessoas vão olhar para o seu sucesso e vai querer invejar, vai querer, mas por que acontece isso? Porque você busca Deus. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas tinha inimigo que não é brincadeira, irmãos, respirava inimigos, e o que ele fazia? Orava pelos inimigos, e é o que a Bíblia fala. Por quê? Porque o importante é que nós estamos perto de quem? De Deus. E tem gente que se preocupa mais com aquilo que as pessoas falam. Mas falou mal de mim. Falou isso. Irmãos, se você está perto de Deus, se você está na presença de Deus e alguém está te odiando por isso, alguém está falando mal de você, se alegre. Significa que você está bem com Deus. Triste é aquela pessoa que se diz ser de Deus, mas ninguém vê mudança nenhuma, é tudo igual. A pessoa, tem uns que, olha, misericórdia, tem uns crentes que até diz que bebe agora também. Mas que crente é esse? Que tipo de igreja é essa, onde tudo é igual? Você acha que a pessoa vai ser odiada desse jeito? Acha que o mundo vai odiar alguém que é igual a ele? Acha que o mundo vai se preocupar com alguém que pratica as mesmas coisas? Não, jamais. Agora, quando há essa diferença, que a Bíblia fala claramente, há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que haver essa diferença, e essa diferença não é a nossa roupa, não. Essa diferença é o modo de viver, como nós agimos diante das situações. Por isso que nós temos que colocar diante de Deus: Deus, eu quero ser um cristão de verdade, eu quero ser diferente, mas não é ser fanático, não é ser doido, ter essa diferença. Na hora que vem as dificuldades, na hora que vem as lutas, a pessoa vai agir diferente, e infelizmente eu falo, não sei se eu posso falar infelizmente, mas seremos odiados por alguns vão criticar, vão falar. Agora, tem um ditado que diz aí: quem procura o quê?
Não é verdade? Se a pessoa ficar procurando, ela vai achar quem fala mal dela. Tem gente que fica procurando, né? Às vezes até tem esse negócio de redes sociais, posta uma coisa lá e fica lá nos comentários olhando quem vai falar bem, quem vai falar mal, vai achar um monte lá dando pedrada. Está procurando, né? Não temos que fazer isso, nós temos que ser a diferença. E Davi, não sabemos qual batalha, mas quando ele escreveu esse salmo aqui, irmão, a coisa estava feia para o lado dele. No versículo 3 que nós acabamos de ler aqui, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essa aflição que ele estava tendo aqui era na alma, era algo que vinha de dentro dele. Tanto é que ele falou refrigera, é como a pessoa com a sede, aquela sede, um dia de calor, e aquela água refrigera o nosso corpo. Ele pediu esse refrigério sobre a sua alma, que até mesmo perturbava. Acho que é no Salmo 42, 11 que fala, que ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Davi parece que ele era, se fosse olhar aqui e falar, mas como que Davi falava com a sua própria alma? Irmão, não era fácil. As lutas que Davi enfrentou, e aí chegou momentos na vida dele que ele estava abatido. A alma dele estava enfraquecida. Ele diz: ó alma, por que você está abatida, ó minha alma? Vê se é o Salmo, acho que é o 42, 11, coloca aí para mim. Não precisa você pegar lá, mas só coloca ali na tela para nós, por gentileza, rapidinho para nós lermos aqui, e não sair aqui do Salmo 23, ali o Salmo 42, 11, olha o que ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em quem? Pois ainda o louvarei, ele é a salvação da minha face, e é o meu quê? E o meu Deus. Pastor, mas Davi falava com a sua própria alma. Ele sentiu que dentro dele a alma estava abatida. A própria alma estava sofrendo. E ele fala consigo mesmo: ó alma, por que está abatida? Por que veio esse sentimento de tristeza? Por que veio essa fraqueza no coração? Aí ele diz ali, ele dá uma palavra para a sua própria alma: espere em quem? Em Deus. Aí ele foi lá no Salmo 40 e escreveu um salmo lá: esperei com paciência em quem? No Senhor, e ele ouviu o meu clamor, e tirou Davi da situação que ele estava passando. O 40 fala isso, 41. Irmãos, volta aqui para o Salmo 23, e tem algo aqui importante no versículo 3 que ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas. Veredas é o que? Caminhos, ruas, né? Que é que nós podemos falar, estrada. Vai usar muito nós vamos ver muito essa palavra na Bíblia, veredas. Guia-me pelas veredas da justiça, ou seja, da justiça de Deus, por amor do seu nome. E assim também nós devemos orar diante de Deus, principalmente essa palavrinha aqui, guia-me. Quer ver? Vai lá, deixa aqui marcado o Salmo 23, vai lá em Êxodo 13, 21, olha o que diz aqui, o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e quê? De noite. 22, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Até aqui está bom para nós. Isso aqui é aquela passagem lá do povo, onde Deus conduziu o povo no deserto. Eu já comentei isso aqui, preste bem atenção, não houve aqui na Bíblia um lugar onde que Deus fez tanto milagre, irmãos, como nesse deserto aonde o povo passou. Depois você lê a história, não vou contar aqui, é enorme a história. Deus tirou o povo dele do Egito, que estava sendo escravizado por Faraó. Deus mandou as pragas e teve toda aquela situação. Deus arrancou o povo dali das garras de Faraó. E quando Deus
tirou o povo do Egito ali, que trabalhava, era escravo de Faraó, Deus começou a guiar esse povo, Deus começou a conduzir, e aí Deus usou um líder, que foi o grande líder Moisés, que ajudava esse povo, e ele recebia a direção de Deus. E o que chama a atenção aqui nesse versículo, que nós lemos lá no Salmo 23, que Davi falou: olha, Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, guia-me, Senhor, pelo caminho certo. E essa oração nós temos que fazer. A pessoa já se converteu, aceitou Jesus, ela saiu das garras de Faraó, Deus já tirou ela das mãos daquele que o escravizava. E a Bíblia fala que o diabo veio matar, roubar e o quê? Destruir. Pastor, mas a pessoa já se converteu, aceitou Jesus, ela saiu do Egito, agora ela precisa de Deus, muito de Deus, para que Deus possa fazer o quê? Guiar ela, para que Deus possa conduzir. Não é uma vez convertido para sempre, uma vez salvo para sempre. Deus foi lá e libertou o povo do Egito, das garras de Faraó, mas eles tiveram que ter uma direção de Deus para chegar até a terra prometida. E ali o que chama a atenção aqui nessa passagem, essa coluna, essa nuvem protegia eles durante o dia, além de guiar eles, era o guia, era o próprio Deus, que Deus ia adiante deles, também fazia a sombra para que eles não tivessem ali naquele calor escaldante do deserto, e à noite, que o deserto é frio, trocava, e uma coluna de fogo. É bonito essa história, porque Deus nunca desamparou esse povo, irmãos. Deus não deixou eles passar fome, que tiveram fome, eles iam até quem? Até o líder deles, Moisés, estou com fome, e Moisés ia até Deus, o povo está faminto, Deus ia lá e mandava maná, mandava carne cair do céu, fez brotar água da rocha. Deus não desamparou esse povo, jamais. E olha que coisa interessante, a Bíblia fala que as roupas deles não envelheciam, e os sapatos não. O meu é 1 ano, olha que eu só piso no altar, já rasga, irmão. Imagina 1 ano andando, aquelas irmãs, que só tem irmãs aqui hoje, que gostam daquela roupa, que parece, essa roupa eu queria que durasse a vida inteira, imagina, e durava mesmo. E os sapatos não envelheciam, a roupa não envelheciam, e eles caminhando num deserto, um local que de dia esquentava e à noite esfriava, Isso pode causar ali como se diz ali, o que eu posso dizer? Envelhecer qualquer coisa, roupa, até as pessoas, o calor. E isso não acontecia, mas por quê? Porque Deus guiava eles. Aí por isso que Davi vai lá no Salmo 23, e Davi fala: guia-me nas veredas da tua justiça. Irmãos, todo crente, ele tem que fazer essa oração: Deus, me guia. Uma vez convertido, uma vez salvo, agora nós precisamos da direção de Deus, para Ele nos conduzir, para Ele nos guiar, porque senão nós vamos sair por aí, muitos, até o próprio Jesus falou. Aqui nós vamos entender agora a parte do pastor, humanamente falando, o líder da igreja, que é de extrema importância também na vida da pessoa. Alguns se convertem, conhecem a palavra, mas já se acham no direito de sair por aí falando: eu não preciso de pastor, eu não preciso de nada. Então vai sozinho. O povo no deserto, se não fosse Moisés usado por Deus para dirigir eles, para conduzir eles, eles não tinham andado 1 quilômetro no deserto, tinham morrido tudo. Aí Deus usou ali Moisés para quê? Para conduzir ele, falava com Moisés, dava a palavra, escreveu os mandamentos, e Moisés foi conduzindo aquele povo. Agora, quem estava guiando eles, é claro que era Deus que estava guiando. Aí Davi vai no Salmo 23 e fala: guia-me, Senhor, nas veredas da tua justiça. E tem muita gente, irmão, eu preguei acho que dos domingos passados aí, tem muita gente guiada por tantas coisas, sendo dirigida, conduzida por sentimento errado, por pensamento negativo, por incredulidade. Essas coisas vai guiando a pessoa, e vai levar a pessoa aonde?
ao fundo do poço. Nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Eu li até, acho que é Romanos 8,14, e os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? De Deus. Mas tem uns que eu falo abertamente, tem uns que é guiados por Satanás, mas literalmente é o capeta que conduz a vida da pessoa. Fala mal de todo mundo, age de qualquer jeito, mas como se diz o ditado, não tem papas na língua, né? Não sei de onde saiu isso, aí não tem freio na língua. O que a Bíblia fala, o homem coloca freio no cavalo, doma o cavalo, doma tudo, mas a língua, né, é uma coisa séria. A pessoa é guiada pelo inimigo, fala o que não deve, machuca as pessoas, né? Até através de, como eu dei o exemplo aqui, hoje esse negócio de rede social, até através de um comentário, fere o outro, machuca, é como se fosse uma palavra. O que a pessoa escreve ali é o que está dentro do coração. Eu sempre comento isso aqui vale para todos que acompanham também pelo YouTube, Facebook. O que a pessoa escreve ali logo pela manhã é o que está dentro do coração dela. Se ela está sempre ali compartilhando uma palavra, ajudando alguém, é o que está dentro dela. Agora, já logo cedo uma amargura, uma tristeza, uma inveja, tudo, é o que está dentro da pessoa. Volta aqui para o versículo, só para nós voltarmos lá para o 23, então aqui em Êxodo 13, 21 fala, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem dia e o quê? E noite. Claro que Deus estava acelerando aqui, porque Faraó vinha atrás, então Deus falou, tem que ser 24 horas, tem que caminhar dia e noite. Mas como que a pessoa vai caminhar à noite, num deserto escuro, cheio de buraco, sei lá, areia, escorpião, que é o que tem no deserto, como que ela vai andar à noite, sem uma luz? E aí que Deus vinha com essa coluna de fogo e fazia o quê? Iluminava, clareava. Isso aqui tem muito entendimento para nós. A pessoa que não anda nos caminhos de Deus, que não se converteu ainda, ela está andando no escuro, irmão. Por isso que tem hora que bate a testa na parede, mete o dedo no canto da porta. Alguém já acordou no escuro para ir no banheiro? Esqueceu de acender a luz? Tem uns que tem medo do escuro, dorme com a luz acesa, né? Aí não pode ter medo do escuro, tem que dormir com a luz apagada, né? Tudo escuro. Aí acorda às vezes procurando o interruptor da luz, né, para acender primeiro, ou às vezes não pode acender, senão vai acordar o marido, o filho, seja lá quem for, e aí acerta o dedo no canto, misericórdia, não gosto nem de pensar, né? Mas por quê? Está escuro, a pessoa não consegue ver, como diz, um palmo na frente do nariz. E aí, se tratando da vida espiritual, a pessoa que não tem essa direção, que não está sendo guiada por Deus, ela não enxerga também espiritualmente um palmo na frente do nariz. Aí sai batendo a cabeça para lá e para cá, fazendo negócio errado, casando errado, é tanta coisa errada na vida da pessoa. Mas por quê? Porque falta uma direção, falta Deus guiar a pessoa. Quando Deus está guiando, Deus não vai permitir. Deus vai falar, não, sai desse caminho que parece que é bom, mas não é, o caminho é de morte. E aí a pessoa obedece, para cá. Aí até o mundo vai falar, mas por que você foi para cá? Estou na direção de Deus. Não, mas todo mundo está indo aqui. Como diz as mães, você não é? Todo mundo. Não, mas olha, tem muita gente aqui e pouca aqui. Mas se é a direção de Deus, vai. Por isso que eu disse no início da mensagem, nós vamos contrariar o mundo. Nós vamos contra aquilo que o mundo ensina, né? Mas por quê? Por causa da palavra, irmãos. Por isso que tem o ditado, na contramão do mundo. Agora, quer ser feliz? Vai fazer o que o mundo faz. Vou ser feliz e tal, vou fazer isso e aquilo. Mas o final, essa felicidade aí, que não é nada de felicidade, o final é trágico, é triste. Felicidade é de ter Jesus como nosso pastor, como Davi escreveu aqui. Volta lá para o Salmo 23, que ainda tem bastante matéria aqui. Salmo 23, versículo 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí o 4, isso aqui é bonito. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu
estás o quê? Comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Irmão, isso aqui é bonito, esse versículo 4. Alguém já passou pelo vale da sombra da morte? Mas estou falando da parte física aqui. Sabe o que é um vale da sombra da morte? Nós temos que entender que Davi estava falando de tudo que ele já tinha visto, o que acontecia com ele, os desafios que ele tinha passado, a região que ele viveu, regiões montanhosas, e ele era pastor de ovelhas ali, por isso que ele está dando esse exemplo. Às vezes para nós hoje, vale da sombra da morte, pode ser aquela pessoa que, como se diz, quase morreu, ou não é assim? Um acidente, né? Venceu uma depressão, venceu até o corona do cão aí, o coronavírus, ficou internado, tivemos já vários exemplos, passou não sei quantos dias na UTI, passou no vale do quê? Mas aqui ele está falando do vale da sombra da morte. Eu não sei se você já viu, mas lá para aquelas regiões, lá tem muito isso, as pessoas fazem aquelas, no Brasil não sei se tem isso, apesar que tem umas regiões montanhosas, mas faz aquelas estradas, aqueles caminhos, bem no meio daquelas montanhas, né? Que para cá você olha, tem um despenhadeiro que não tem fim, e aquelas estradinhas, aqueles caminhos entre ali aquelas montanhas. E Davi falou, olha, e com certeza existia esse lugar ali, por isso que ele citou, veio na mente dele, o vale da sombra da morte, devia ser um lugar conhecido, aonde quando ele estava conduzindo as ovelhas, passando por esse caminho, volta e meia uma se rebelava e fazia o quê? Escorregava e caía nesse vale, e descia o despenhadeiro abaixo, e ali era, como diz o ditado, caixão e vela preta, né? Era morte na certa. Por isso que ele diz, olha, ainda que eu ande, deve ter lembrado desse vale que ele passava com as suas ovelhas ali, pastoreando quando ele era pastor, ainda que eu ande por esse vale da sombra da morte, aí que vem a parte espiritual, ainda que eu venha a quase morrer, não sei, alguém armar alguma coisa contra mim, não o que? Ele fala aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal o que? Algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Mas aqui ao mesmo tempo a gente percebe que Davi não deixava as ovelhas cair ali. Não sei se ele dá o exemplo de outros pastores, mas ele está falando aqui, Davi, como eu disse no início do estudo do Salmo 23, ele foi um ótimo pastor de ovelhas, ele cuidava muito das suas ovelhas, não deixava mais ninguém nem chegar perto das suas ovelhas, ele era ciumento com as suas ovelhas, por isso que ele fala, ainda que eu ande, a tua vara e o teu cajado. O cajado era para quando a ovelha fosse cair alguma coisa, ele tinha um gancho, ele ia lá e fazia o quê? Puxava, não deixava. Por que vale da sombra da morte? Imagina, alguém conhece sombra? Nossa sombra? Vou dar um exemplo aqui, quando você anda na rua, a nossa sombra não vai acompanhando ali? A nossa sombra não bate no poste, cai nos bueiros, sim ou não? Mas nós caímos? Não. Quando se passava nesse vale, ele passava aqui no caminho, na estrada, no trieiro, mas a sombra ia para onde? Lá para dentro do vale. Mas atinge alguém? Não, é o vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas algo importante que ele fala aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Coloca aí para mim Isaías 41:10, não precisa pegar, Isaías 41:10, pega aí, coloca aí na tela para nós, por gentileza, só para você não esquecer. Olha só, olha o que diz aí, por isso que Davi estava comentando dessa forma no Salmo 23, olha o que fala ali, Deus falando, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, e te ajudo, e te sustento, com a destra da minha justiça. Irmão, como eu amo esse versículo de Isaías,
Um dia que o medo vier no seu coração, lembra desse versículo. Mas seja qualquer tipo de medo. Mas veja, alguém fala alguma coisa, você ouve, você vê, aí vem aquele medo, aquele receio no coração. Você pode associar aqui o Salmo 23, pode ler o Salmo 23, você pode meditar e você pode pegar esse versículo aqui também. Deus falando: não temas, irmão. Por quê? Porque eu sou contigo. Mas nunca podemos esquecer que Deus tem que estar contigo. Deus tem que estar com você. Nós precisamos fazer essa oração. E Davi falava com muita convicção. Se você vê as orações de Davi, ele traz assim Deus como fosse uma propriedade particular. Ele falava: o meu Deus, o meu Redentor. Eu até esses dias estava meditando, mas Davi achava que Deus era só dele, e ele achava mesmo. Algo assim bem particular, nas orações, o Senhor é o meu Deus, ele colocava como algo particular dele, eram as orações de Davi. E assim também nós devemos falar, abrir a nossa boca e falar: o Senhor é o meu Deus, o Senhor diz na tua palavra para mim não temer, então não vou ter medo dessa situação. Eu não vou ter medo dessa pandemia, eu não vou ter medo de nada. Não é ser louco, irmão, sair sem máscara no meio da rua, tentando, não, mas é não ter medo. Enquanto todo mundo está preocupado o que vai ser, o que não vai ser, você está preocupado em Deus te guiar, te conduzir, porque tudo está nas mãos de Deus. Eu já comentei, irmão, tem gente se preocupando à toa, mas por quê? Porque está sem a direção, está sendo guiado por o que as pessoas falam, está sendo guiado pelo que o ímpio fala, e o ímpio só fala besteira. Eu preguei domingo passado, Deus, Isaías mesmo aqui, acho que foi Isaías, eu esqueci o versículo, acho que é 48:17 que eu li. Deus nos ensina algo que é útil, algo que é verdadeiro. Por isso que nós não podemos pegar palavras de ímpio, coisas que estão fora da Bíblia. Isso aí não vai trazer nenhum benefício, muito pelo contrário, vai deixar a pessoa pensativa, vai deixar a pessoa preocupada, eu dou um exemplo, sai na rua e vai perguntar, né? Todo mundo está informado com quantas mortes, com quantos contaminados, com tudo, mas você pergunta da palavra, como diz, fica cri, 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 a pessoa não sabe, ela não tem, como que essa pessoa vai vencer alguma coisa? Como que ela vai vencer? Sendo que era para ela ter pelo menos um Salmo 23, pegar isso aqui, não é rezar, ficar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não, mas é pegar lá, abrir, irmão, isso aqui é sério, abrir a Bíblia, ai Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eita, não vai faltar saúde, não vai faltar nada. Mas estão falando que vai morrer todo mundo, eu posso andar pelo vale da sombra da morte, posso passar por uma linha, mas eu não vou morrer, porque Deus está o quê? Está comigo. Agora a pessoa já começa a tremer, já começa, né? Eu brinco aqui, mas é verdade. Esses dias a pessoa dá um espirro, já, ai meu Deus do céu, é o bichinho lá, é o corona. O crente, irmão, tem que tomar, não tem mais gripe, mais aquela normal, foi curado todo mundo. Não tem mais aquela gripe comum que dava lá, né? Aqueles resfriados, aquelas coisas. Mas o povo nem gripe pega mais. Eu não sei o que acontece, irmão. Sumiu a gripe agora. Nesse tempo agora não era tempo de gripe? É ou não era? Bom, olha aí. Foi todo mundo curado. Deus abençoou. Essa mudança de temperatura, eu sei porque a região que eu vim lá de Vilhena nessa época, é nariz escorrendo das crianças, é ruim porque esfria e o clima muito seco, né? E tosse seca. Eu falei: meu Deus, se vem um negócio desse agora, pronto, já furo, tiro o sangue, agora essas coisas, nem tem mais. As pessoas parecem que estão se cuidando tanto, lavando tantas mãos, que nem gripe normal pega mais. Foi bom, está vendo como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Que amam a Deus. Mas uma coisa, irmãos, se nós temos Deus no coração, é o que Davi falou: olha, o Senhor vai me conduzir, vai me guiar, e eu não vou temer. A minha sombra vai passar lá no vale, vai cair lá no vale da sombra da morte lá, por isso que fala vale da sombra da morte, mas o meu corpo vai estar aqui, no caminho. A sombra que se arrebente lá no buraco, sombra não vai acontecer nada, agora o meu corpo vai estar aqui, no caminho.
E a sombra não tem problema. Agora, o meu corpo, a minha vida está no caminho, na vereda que Deus está conduzindo. Agora, uma pessoa que fica amedrontada, preocupada, ansiosa, aflita, começa a comer, começa a trazer um monte de problema. Irmão, isso não é de Deus. Isso não é. Guarda o título do salmo: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Isso tem que ser motivo de felicidade. A pessoa, mas na maior tranquilidade, sem se preocupar, a pessoa: mas você não está vendo o que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha, e tal. O que isso vai mudar para mim? Eu tenho que ter Jesus, se preocupar em cumprir a palavra, em caminhar. Onde eu disse ali em Êxodo, irmãos, Deus tirou o povo do deserto, mas eles tiveram que seguir um caminho. A pessoa se converteu, ela precisa de um líder, ela precisa de alguém para ajudar, para ela continuar no caminho, até o final da vida, que vai chegar para todo mundo. Não é uma vez salvo e salvo para sempre, é uma vez salvo, Deus, o Senhor agora vai ser o meu guia, o Senhor vai me conduzir, porque eu preciso chegar lá, não é uma vez se converteu, se batizou e pronto. Tem uns que até falam: eu fui crente por 15 anos, depois eu descrentei, abandonei. Não tem esse negócio de ex-crente. Ou a pessoa se converte ou não se converte, né? A pessoa na verdade está desviada, ela precisa voltar. É como se, cada coisa que a gente escuta aqui, ou vê, que misericórdia, né? Eu descobri que na igreja, eu fui crente por tantos anos, eu descobri que na igreja tem fofoqueiro. Deixa eu refrescar: tem fofoqueiro, tem ladrão, tem bandido, tem tudo isso. Ou a pessoa entra ali a primeira vez, da porta para cá, ela vira um anjo, com asinha e auréola na cabeça. É assim? A igreja é lugar de doente, que chega doente físico, pode chegar doente espiritualmente, e aí Jesus vai fazendo o quê? Limpando. Se eu perguntar aqui, qualquer um aqui que está aqui, que quando entrou na igreja a primeira vez, né, a pessoa já entra e já vira um anjo? Não, irmãos. Jesus não falou: vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, amaldiçoados, perturbados, destruídos, e por aí vai, endividado, endemoniado, que eu vos aliviarei. Então toda pessoa entra dessa forma. Aí às vezes a pessoa tem a infelicidade de se deparar com um fofoqueiro, e aí pronto, não, precisa orar para aquela criatura, precisa ajudar. Você vê, quem está fraco, ele nem é muito fofoqueiro, mas é o próprio crente que está fraco, a ponto de fazer isso. Eu descobri que na igreja, irmão, se você for descobrir, você vai achar um monte de coisa. Quem procura o quê? Agora, vai procurar na Bíblia, você não vai achar também. Vai achar até a resposta para isso. Como Asaf escreveu no Salmo 23, estava preocupado com o ímpio prosperando, ele era regente do louvor, tocava tudo, e até que lá, não sei em qual versículo lá do Salmo 73, ele fala: aí quando eu entrei no santuário de Deus, aí eu entendi o fim do ímpio. O que estava faltando para Asaf? Buscar mais de Deus. Ele estava enfraquecendo na fé. Aí ele entrou no santuário, ele entendeu, ele falou: poxa, por que eu fico olhando para essas pessoas, por que eu fico preocupado com isso, e a minha vida a cada dia está se acabando? Então eu tenho que se preocupar, eu tenho que buscar, é na palavra. Nós viemos para a casa de Deus para buscar e aprender de Deus. Fofoca, essas coisas, isso aí já tem de monte aí fora, e nós vamos encontrar isso por aí. Agora, irmãos, perfeição nós vamos achar só aonde? No céu. Então quem quer ver perfeição tem que buscar de Deus, permanecer, ter Deus como seu guia, para que ele possa chegar no céu e ver a perfeição. Caso contrário, irmãos, aqui nós teremos aflições, teremos um escorregando ali, outro para lá, um aqui, outro para cá. Agora, nunca podemos esquecer que somente Deus é quem pode nos guiar, só Ele. Quer ver? Vamos continuar aqui no Salmo 23, no 5 agora, né? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos,
unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice o quê? Transborda. Mas Davi aqui também, nesse capítulo, nesse versículo 5, eu percebi que Davi foi bem ousado, né? Ele estava cheio de inimigos, e ele pediu para Deus preparar uma mesa, que ele fala aqui, ó, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele falou: Deus, prepara uma mesa, como os meus inimigos estão ali, me olhando, querendo comer a minha carne, o Senhor vai preparar uma mesa farta perante mim, eu vou comer na frente deles, e eles não vão poder fazer nada para mim. Isso que ele falou: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Os meus inimigos podem estar ali, querendo acabar com a minha vida, querendo puxar o meu tapete, mas eu vou estar aqui, mas tem que estar na mesa que Deus prepara. Não na roda, que pode ser uma mesa, que diz lá no Salmo 1, a roda dos escarnecedores. Lá não tem, como se diz, a presença de Deus. Agora, na mesa que Deus preparar, você vai ficar ali, vai comer, vai ser farto, e os inimigos vão ficar olhando, e eles não vão poder fazer nada para você. Davi falou: olha, preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Eu vou sentar aqui, vou comer, e os inimigos vão ficar ali rangendo os dentes, querendo, igual eu vi uma imagem esses dias na internet. Geralmente cachorro é amigo de gato? É muito difícil, né? Mas geralmente o cachorro vê o gato, o que ele quer fazer? Matar, irmão. Se for cachorro desses de grande porte, uma bocada já era o miau, já foi, né? E eu vi uma imagem, um gatinho, não sei se você já viu, passando assim, e mais ou menos uma fileira assim, de uns 30 cachorros, de um lado ou de outro, tudo olhando, e o gato passando no meio. Falei: só na imagem mesmo isso aí, né? E os cachorros tudo sentados. Era muito bem treinados os cachorros, né? Mas eu lembrei agora, como você ali, como um gato, que os inimigos, os cães querendo acabar, que chega a estar arranjando os dentes, e você passando, mas na presença de quem? De Deus. Se Davi falou: preparas uma mesa, coloca uma mesa perante mim, Senhor, um banquete espiritual, e olha, os inimigos vão ficar ali, vão ficar rangendo os dentes, querendo, mas não pode, porque o Senhor me conduz, o Senhor, a tua vara, o teu cajado me consola, o Senhor me protege, a minha sombra vai cair no vale da morte lá, mas o meu corpo não, eu serei guardado, serei protegido. Vamos continuar aqui, para finalizar. Então, 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O óleo aqui para nós representa a unção. Até em Eclesiastes fala, não lembra onde, acho que é 8:9 ou 9:10, 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, isso aqui é espiritual, limpas, purificadas do pecado, e nunca falte o óleo sobre a tua o quê? Por isso a importância do azeite. Só que esse óleo aqui é o óleo que Deus vai derramar sobre a vida da pessoa. Por isso que Davi falou: unges a minha cabeça com o quê? Com óleo, e o meu cálice transborda. Então o óleo representa a unção. Espera aí, Deus, você vai sair daqui hoje, você vai falar: Deus, unge a minha cabeça com óleo. Pastor não vai ungir, mas Deus vai ungir. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. Eu vou passar em meio aos inimigos, e ninguém vai me ver. O inimigo não vai me ver. É como se eles estivessem cegos, e estão cegos espiritualmente falando, e o mal não vai te achar. Amém? Vamos continuar aqui para terminar. 6. Certamente, a certeza que ele tinha aqui, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.